Já fizemos as considerações aqui, vamos falar do que está acontecendo na nossa sociedade. Nós recebemos uma reportagem, né, Rebouças? Um cidadão do supermercado na cidade de Limeira. Rebouças, espera aí, vamos lá ver o vídeo. Coloca aí, produção, o vídeo. Então vocês viram aí, quer dizer, Rebouças, o cidadão teve que tirar a roupa para provar que ele não tinha subtraído nenhum tipo de mercadoria do supermercado. É isso que nós vimos aí? É um absurdo. Isso? É um absurdo, né? Situação vexatória, né? Totalmente. Não é só situação vexatória, não. Isso aí inclui vários crimes. Inclusive numa rede de supermercados, embora tenha sido lá em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. É uma rede de supermercado que tem no Brasil todo. Pode falar, rede. É Açaí. A rede de supermercado Açaí que tem no Brasil todo, que disse que vai investigar o que aconteceu. Investigar quer dizer que você não prepara minimamente, porque antigamente chamava de segurança, né? Antigamente chamava de... E a palavra é segurança, é para segurar. Isso, mas acontece que eles agiam tão errado, não só nessa rede, estou falando aqui como geral agora, agiam tão errado com os consumidores que mudaram o nome, né, de segurança para contenção de perdas. Proteção, né? De perdas. Proteção também. De perdas, tem um nomezinho assim, para descaracterizar a questão de segurança em cima do consumidor, como o Marcelo bem disse, era para ter segurança para o consumidor e não ser constrangido. E aí nós temos, inclusive, o crime de cárcere privado, né? As pessoas fazem muita confusão entre 3 tipos de crimes: cárcere privado, sequestro e extorsão mediante sequestro. Isso é importante a gente deixar claro. São 3 crimes diferentes. O que é o mais comum, que chamam de sequestro e que não é sequestro. O nome daquele crime ali, quando alguém arrebata uma pessoa, retira sua liberdade de locomoção, o nome e pede um resgate, o nome daquele crime não é sequestro, é extorsão mediante sequestro. É um crime autônomo tipificado no Código Penal. A pessoa extorque a família, vai extorquir a família, ou o esposo ou a esposa, familiares, mediante o sequestro daquele ente querido para devolvê-lo ou não, né? O outro crime é o sequestro. O sequestro é o agente que retira a liberdade de locomoção de uma pessoa em um local grande, dizendo uma fazenda, né? Coloca a pessoa numa fazenda, você pode andar aqui na fazenda, mas você não tem como sair dela, porque tem vigilância armada. Mas também não pede resgate, é só o sequestro. Aí é o crime de sequestro, que não é tão comum. E o crime que eu identifico aí em tese, nesse vídeo que vocês, telespectadores, acabaram de assistir, é o cárcere privado. O que é o cárcere privado? É você encarcerar uma pessoa em um local restrito, como um quarto, como uma sala, e não deixar aquela pessoa sair dali. Porque nós temos a liberdade de ir e vir a qualquer momento. E não existe o crime de tortura aí também não, Rebouças? Pode se enquadrar na tortura psicológica, né? Mas muito bem caracterizado está aí o crime, ao meu ver, como professor de penal e advogado criminalista, está aí o crime de cárcere privado. Eles, além de restringir a liberdade de locomoção daquele homem por um determinado tempo, dentro de um quarto, esse quarto, Márcio David e Márcio Monteiro, meu amigo Macieri, Carlos e Márcios, né? Muitos estabelecimentos no Brasil, inclusive antigamente, nas casas de shows, não tinham um local onde era para levar aquele indivíduo que se queria conter, que se queria fazer algo com ele, ou porque não pagou a conta direito, né? Ou no caso desse aí, que é um absurdo, o que foi que o cidadão falou? Eu vim comprar e estou sendo acusado de roubo. Né, que na verdade seria o furto, né? Que o roubo é o crime mediante violência e o furto é arrebatar um bem sem violência. Então ali acusaram o rapaz de furto, constrangeram o rapaz, trancaram em uma sala, fizeram ele tirar roupa, né, na frente de outras pessoas. Embora ele tivesse furtado,
ainda estaria caracterizado os crimes que eu falei até aqui. Além do dano moral, né? Além do dano moral. Foi filmado também, né? Tudo filmado. Filmado. Só a esfera criminal até aqui. Como eu estou dizendo, ainda que ele tivesse furtado realmente, não é assim que se procede. Não é assim que se procede. E muito menos num caso desse, onde o rapaz sequer foi furtado. Né? Foi furtou, aliás. É um absurdo total. É os caras se achando o dono da razão e colocando o cidadão num constrangimento desse. E o pior, não furtou. Né? Não furtou. Então, foi... Eu quero até ir por outro viés, ver o viés da empresa. A empresa demonstra com isso, queridos amigos, o despreparo... A falta de controle em relação ao seu o funcionário. despreparo organizacional, profissional, uma deformação em todo o seu quadro. Por quê? No momento em que eu entrar numa empresa dessa hoje, eu vou ter um certo receio, eu vou ficar tentando me resguardar até de qualquer tipo de atitude que possa provocar num funcionário dessa empresa algum tipo de reação. Porque devido ao despreparo, esse cidadão passou por esse dano todo. Quer dizer, qualquer um de nós estaria sujeito a essa mesma situação por causa do despreparo. E aí... Não, qualquer um de nós não. Sabe o que? Eu vou dizer uma coisa para você. A minha roupa, a do Rebouça, a sua, do David, os caras não chegam nem perto. Verdade. Isso aí, algum funcionário quer se aparecer no meio dos outros funcionários ali e pegou lá um coitado, você é um coitado. Eu quero ver o cara tirar minha roupa. Tira a tua, Rebouça. Tira a sua? De forma alguma. Então, aí o que acontece? Ele quer se aparecer, pegou um cara humilde lá, tá? E fez esse papelão, esse absurdo. E aqui, Marcelo, eu queria alguma coisa que o Márcio Monteiro falou, muito importante também, que eu falei na questão do crime, questão criminal, né? Do crime de cárcere privado, do constrangimento ilegal, que é constranger alguém a fazer ou deixar de fazer algo que não seja obrigado em virtude de lei. Então eles obrigaram o cara constrangendo a tirar roupa. Ninguém pode fazer isso. Fora a questão criminal... Mesmo que seja criminoso. Mesmo que mesmo fosse tenha criminoso. pegado lá o produto com o cara. Exatamente. Tem um procedimento legal. Quem age fora da lei é marginal, porque está à margem da lei, não importa quem é. O Márcio falou da questão do dano civil. Sabe de quem também é a culpa desse tipo de coisa acontecer no Brasil hoje em dia ainda? Lá nos Estados Unidos não acontece. Lá no Canadá, eu estive em março de 2019, eu vi, ninguém me contou. Um homem entrar numa loja, furtar uma roupa e sair com a roupa dali. E quando os funcionários viram, o cara já tinha saído na porta, ninguém correu nem atrás dele. Eu perguntei, rapaz, por que não foram atrás e tudo? Ele, não, Carlos, aqui é o seguinte, se tivessem pegue aqui na entrada e tudo filmado, tudo, eles tinham contido. Mas como o cara já tinha saído, eles notaram depois de tudo, eles não vão atrás, porque, em primeiro lugar, não tenha certeza, se houver um engano, o dano moral é pesadíssimo. Uma roupa que custa 20, 30 dólares, não vale a pena o dano moral pesadíssimo. No Brasil, o que foi que aconteceu com o dano moral? Dano moral... Ele está imoral, dano moral. Pronto. Ele está imoral. Por quê? Porque criou-se, as grandes empresas, né, contrataram uma tese de enriquecimento ilícito por dano moral. Você, telespectador, vocês, meus amigos aqui, conhecem alguém que ficou rico alguma vez na vida por causa de dano moral? De forma alguma. Não existe. Aliás, eu quero fazer um comentário aqui, Rebouça. Isso só acontece, como o Rebouça disse, que a lei não é aplicada. Essa rede de supermercados açaí, deveria, antes até de surgir na mídia, chamar esse cidadão, pedir 1000 desculpas e dizer para ele qual o valor que o senhor pretende pelo seu dano moral. E afastar esse segurança, e esse segurança jamais poderia trabalhar de segurança em qualquer outro lugar. Porque se prova aí que ele não tem capacidade psicológica para isso. Outra coisa importante, entendeu? Marcelo, a empresa... Agora eles não fazem, sabe por que não fazem? Sabe por que não fazem? Você sabe melhor do que eu. Porque a lei não funciona. O dano moral no caso desse aí, se um rapaz desse entrar com... que deve entrar, né? Com um pedido de dano moral, vão dar aí 3 mil, 5 mil reais de dano moral. Isso paga a humilhação, isso paga a pessoa passar por um constrangimento. O trauma. Os filhos, os netos, a esposa, o pai da pessoa, fica sabendo dos amigos. O cidadão está na mídia, pô, em rede nacional. Não paga. Então foi torturado. É o seguinte, não existe indústria de dano moral no Brasil. Parem com isso, senhores juízes,
senhores desembargadores, excelentíssimos ministros do STJ, não existe indústria de dano moral no Brasil. Aí quiseram saber o que, Marcelo? O primeiro ataque ao dano moral foi exatamente isso, dizer que existe uma indústria. Ninguém, nenhum ser humano vai querer passar uma humilhação visando o dano moral depois. Ele vai atrás do dano moral como uma forma de compensação que nunca nem compensa. E aí o que foi que criaram depois? Não, nós vamos criar um fundo do consumidor, aonde o dano moral, no caso desse, por exemplo, se for dar 100 mil reais, né? Aquela pessoa que passou o dano vexatório vai receber ali 10 mil, 5 mil, que é para não enriquecer, e o resto deposita num fundo de proteção ao consumidor. Para vir alguém aí meter a mão. Tá entendendo? É um absurdo, é só no Brasil um negócio desse. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, se acontecer um negócio desse, é um dano moral de vergonha. A pessoa recebe aí 50 mil, 100 mil reais de dano moral. Aí eu quero ver se a empresa vai novamente permitir esse tipo de coisa. Marciele, como você bem disse, nós temos o nosso perfil de vestimenta, nosso perfil social, mas nós não podemos esquecer que nós vivemos numa cidade litorânea, turística. Qualquer um de nós, num domingo, por exemplo, a gente pode simplesmente colocar uma bermuda, uma chinela havaiana, né? Fazendo a propaganda aí, uma blusa de meia, como a gente fala aqui, e ir para um supermercado desse, fazer algumas compras para ir para um litoral. Já aconteceu comigo. Então, não dá para entender o seguinte, essas redes de supermercados, todas elas são muito bem filmadas. Sistema de segurança em todos os corredores. E por que acontece quando nós colocamos uma bermuda, uma chinela havaiana, e a gente tem que estar percorrendo ali os corredores para comprar alguma coisa? Não sei se já aconteceu com vocês, aconteceu muito comigo, principalmente quando eu estou me preparando para ir para a praia. Porque se a gente for pensar assim, então vai andar todo mundo de paletó e gravata para não ser execrado. Isso, já tem todo o sistema de segurança, porque é que além disso, você vai para um corredor e o segurança que estava lá na porta, ele sai de lá para ir olhar você. É constrangimento. É constrangimento, é muito chato isso, minha gente. Não é só a Açaí, não. Carrefour, Extra, qualquer uma dessas empresas, parece que há um treinamento para que os seguranças façam isso. Isso é muito chato. Já basta o sistema de segurança, as câmeras, para estar, como a gente fala aqui no Nordeste, né, bisoiando a gente, e você tem que estar ali querendo comprar alguma coisa e o segurança com os olhos em cima de você. E Márcio, tem mais, a própria reportagem, que é do G1, da Globo, né, é racista, e deprecia o cidadão, porque o que é como é a reportagem? Homem negro é obrigado a tirar roupa, homem, não me importa se a pessoa é negra, ou é branca, ou é amarelo, ou é asiático, ou é judeu, é ser humano, é homem. Homem é constrangido, deveria ser reportagem. Homem é constrangido indevidamente a tirar roupa em supermercado para provar que não furtou. E a Globo, né, com seu esquema aí de mimimi, homem negro, isso cria uma questão racial. Não existe isso, não importa a cor da pele. É homem, é tudo igual. Como se o branco não passasse por isso. Exatamente. Não é verdade. É o que eu falo, nós falamos aqui sempre isso aí. Sempre nós estamos batendo na mesma tecla, parece ser um negócio impressionante. Em pleno século XXI, ficar com essa questão discriminatória de cor. Eu achei interessantíssimo, Marcelo, assisti ontem um vídeo da Glória Maria, uma repórter conhecidíssima da Globo, que é negra. É negra. Ela apresentou, ela é profissional. E uma excelente profissional. É, profissional demais. Apresentou muitos anos aí. Teve uma reportagem que ela fez investigativa que mexeu com gente poderosa. Pegaram ela e colocaram para fora do país, como uma forma de punição, até o que dizem. E eu vi um vídeo dela ontem, fantástico, ela dizendo: olha, eu estou na TV há 40 anos. Eu estou na TV há 40 anos, o meu cameraman, o cabo-man, a minha equipe, o meu coordenador, todos me chamam de neguinha. E é uma forma carinhosa, e eu adoro que eles me chamem assim. E hoje não pode esse mimimi, esse politicamente correto, ridículo. Pois eu adoro quando me chamam de neguinha, de uma forma carinhosa. Rapaz, eu tenho um amigo e vou mais, ela disse mais o seguinte: Luiz Caldas sumiu, né? Eu já fui muito cantada, ela disse, eu já fui muito cantada na televisão, nesses anos de televisão, muito assediada, de uma forma educada, cantada e tudo. Aí hoje tudo é assédio moral, o que é isso? Você recebeu um elogio, recebeu uma cantada para sair, não é assédio moral. Então eu achei interessante ter esse vídeo dela no YouTube. Aliás, Marcelo. Um dos meus melhores amigos é o Rômulo Costa, da Furacão 2000. Diga aí, negão, tamo junto. Sempre chama ele de negão. Qual é o problema? Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita o Lourinho, dono da Tainá?
Tá? O cara é simples. Você viu o cara aqui? O cara é simples demais. Se veste muito simples, fala muito simples. Um cara desse andar num supermercado desse e passar por uma Ele situação. corre o risco de passar um constrangimento desse. Mas um cara que tem grana, tem tudo, mas... É aquilo que eu te falo, esses caras aí mal preparados, até de certa forma são psicopatas, querem se aparecer, acham que são o Superman, sei lá, dono da razão. Eles são besta não, eles olham. Ele vê um gordinho igual entrou no mercado e falou, esse gordinho tem cara de louco, não mexei não. Sabe o que é que acontece? Então, o que acontece? Eles procuram alguém para fazer de vítima, para se aparecer, Bolsa. E por que aí a lei não é aplicada da forma correta? Não é aplicada da forma correta, vira o circo, a casa da mãe Joana. Você sabe o que é que as empresas fazem? Eu me lembrei agora, essa questão do dano, né? Eu fui fazer um exame há uns 12 anos passados, e era um exame que injetava uma substância radioativa no corpo, né? E quando eu estava na fazendo o exame, já estava a substância do plano, não autorizou. Aí eu cheguei para a moça do hospital, um grande hospital aqui de Fortaleza, e disse, olha, você confia em fazer o exame e eu trazer a liminar, autorizando esse exame? Aí ela disse, confio, já até porque já injetamos a droga no seu corpo, ela é radioativa, nós não vamos me prejudicar. Fiz o exame, saí, fiz a petição no escritório, dei entrada, isso por volta de 11 da manhã, às 2 e pouco da tarde estava a liminar, né? Determinando que o plano de saúde, na época, eu não vou falar o nome do plano de saúde, não é porque eu não quero dizer não, porque eu não estou lembrando qual era o plano na época, porque eu já mudei de plano, não lembro qual era na época. E autorizou, levei lá a liminar. Aí eu disse, olha, muita gente aqui entra, ela disse, o senhor foi a primeira pessoa. O senhor foi a primeira pessoa. Ou seja, as empresas têm um negócio chamado cálculo atuarial. É inclusive um curso, não é isso, Márcio? Tem um curso. De cálculo atuarial. Para isso. O que é o cálculo atuarial? Ali é feita uma imensidão de cálculos em cada área para saber o que vale a pena e o que não vale a pena para a empresa. Então, um plano de saúde levando-se em conta as variáveis. Levando-se em conta todas as variáveis. Respeita, porque ele sabe que o judiciário não sai mais barato para eles negar o exame do que a quantidade de pessoas. Eu fui o primeiro a entrar. As pessoas não querem buscar direito. Sabe por quê? Porque buscar direito dá trabalho. E além de dar trabalho, você vai ter dispêndio, lógico, tem que pagar um advogado, tem que entrar. E além de dar trabalho, quando chega lá, se você for ver os processos contra plano de saúde no estado do Ceará, é dificílimo o juiz dar dano moral, nem dá. Eles mandam um plano obrigatoriamente fazer o tratamento que estão se negando, mas não dão dano moral. Aí os planos negam à vontade, meu amigo. E vai colar, colou. Aliás, seguindo essa linha de raciocínio, essa semana saiu uma reportagem muito interessante, nós vamos falar agora no segundo bloco, da Bayer, que introduzia aqueles aparelhinhos, né, para não se engravidar, enfim, DIU, né, tipo um DIU e tal, e começou a dar problema. O governo americano condenou a Bayer, pagaram não sei quantos bilhões e pagaram. Aqui no Brasil tem uma ação de 180 milhões rodando agora, eles estão discutindo. Por quê? Lá eles pagam bilhões. Aqui, milhões, quer dizer, 180 milhões, perto da ação lá, acho que não chega nem e que 10. Depois a pele derruba, por causa do enriquecimento deles. Por que eles discutem aqui? Porque eles sabem que a legislação é falha. Então eles falam... A aplicação, a lei é boa, a aplicação é falha. Aqui no Brasil nós podemos discutir. Então, voltando agora para o segundo bloco, Rebouças, eu não me lembro o nome do dispositivo agora, mas é recente, estourou essa semana agora. É dispositivo para não engravidar. É isso, para não engravidar. Não, eu não me lembro também o nome que se dá adequadamente, não é não engravidar, tem um nome adequado aí. Mas enfim, o que aconteceu? Quando dá ação lá contra a Bayer lá nos Estados Unidos, imediatamente quanto nós temos que indenizar? Não sei quantos vamos indenizar. Né? Agora, aqui não. Aqui é 180 milhões, eu não sei quantas mulheres estão afetadas, tem uma advogada cuidando, e eles vão brigar, vamos discutir. Qual foi a nota que eles deram? Vamos resolver no judiciário, para finalizar. Por quê? Porque é mais fácil. Tá aí, como aqui as nossas pessoas, o ser humano são desvalorizados. Tá aí o acidente lá de Brumadinho. Parece piada, ninguém recebeu nada. Tá no STF parada essa ação. Então. Lá, o STF, enquanto tá aí com ativismo político, aí estão discutindo aí, ao invés de estar julgando as ações, que são vidas. As pessoas têm que entender que a ação não é um papel não, e hoje não é mais uma tela de computador não, ali por trás tem vidas.
vidas que foram perdidas, filhos que hoje não têm um pai para sustentar, então fica prejudicado o estudo, fica prejudicado a alimentação, tudo dependendo de uma ação que está lá no STF parada, estacionada. Será que eles vão levantar a possibilidade de enriquecimento disso para essas famílias? Será que eles vão ter a coragem, eu acho absurdo, a imoralidade de falar isso? Não, veja bem, eles fizeram uma PAC, um TAC, um termo de ajuste de conduta, um TAC. Fizeram um TAC, vamos pagar isso. Não cumpriram. Não resolve. Ninguém responde mais pela empresa, as indenizações não aconteceram. Vê se isso acontece lá nos Estados Unidos. Não acontece. Nós tivemos aqui no Brasil um caso famoso. Isso eu vou te falar. Década. Essas empresas subestimam o poder judiciário brasileiro. Sim, com certeza. Na cara dura. Subestimam. Ou seja, isso aí não dá nada. Isso aí acaba em pizza. Um caso conhecidíssimo aqui no Brasil, o caso da pílula de farinha. Tem até os filhos da pílula de farinha. É verdade. 1998. Um anticoncepcional chamado Microvlar, ele, no teste de um novo maquinário de produzir pílulas, estavam testando com farinha e acabou indo parar 200 mil comprimidos no mercado. E as mulheres tomando pílula de farinha, fazendo controle familiar de natalidade, porque não podiam ter filhos devido à questão financeira e tudo, ou outra questão qualquer, e engravidaram, nasceram aí dezenas de... Isso nos anos 90, né? Centenas, milhões. 1998. A sociedade era mais comedida, né? A última vez que eu lembrei disso agora, eu não tinha parado para olhar isso, então não tenho como dizer se já terminou o processo. Mas 10 anos depois, em 2008, foi em 98. 10 anos após, em 2008, o processo ainda estava tramitando. Ainda não tinham sido indenizadas aquelas mulheres que engravidaram por um medicamento falso espalhado por um laboratório. E o que tem essa ação, Rebouças? É o que eu estou dizendo, eu vou ter que olhar para falar de outra vez, porque eu lembrei agora, você falou nessa questão aí, eu lembrei desse caso agora. Muito provavelmente ainda está em instância recursal. Não, porque em 2008 não tinha sido julgado. Ou seja, 2021. Ainda em primeira instância, então ainda ia para o TJ, ainda ia para o STJ, ainda ia para o STF. Entendeu? Já são adultas. As crianças estão com mais de 20 anos. Adultas. Rebouças, presta atenção. E sem dano. Brumadinho, gente. Brumadinho. Matou centenas de pessoas. Acabou com uma cidade. A Vale, ela leva bilhões, centenas de bilhões aqui do nosso país, não sei para onde, gera bilhões. A lucratividade, o último lucro da Vale foi 35 bilhões. Toda empresa que quer ganhar bilhões vem pro Brasil. Exato. Aí, pô, os caras não resolvem um problema tão pequeno como esse, ficam levando de barriga, subestimando o nosso judiciário, fazendo os cidadãos de palhaço, o judiciário de palhaço, e ninguém fala mais nada. E quando se toca no assunto, é para dizer o seguinte: estamos resolvendo. E vai fazer 5 anos isso aí, essa brincadeira, não é isso, Rebouças? Vai fazer 5 anos. 5 anos. Rebouças, na tua opinião como advogado, por que essas empresas se sentem tão tranquilas aqui no Brasil em relação ao judiciário? Primeiro, não são todas as pessoas... Primeiro fato, não são todas as pessoas que buscam o dano moral e o dano material. Para você ter ideia, Marcelo, o nosso Código de Defesa e Proteção do Consumidor, ele foi promulgado por Fernando Collor de Mello, na época o presidente Fernando Collor de Mello, no início da década de 90. Ele determina que cada estado, cada município tenha DECOM, Delegacia do Consumidor. Até hoje, o Ceará nunca teve um DECOM. Tem um PROCON aqui só. Tem que chamam de DECOM de forma errada. Porque não defesa. Aqui dizem que é defesa do consumidor. Não é. DECOM é Delegacia do Consumidor. O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, nós podemos até fazer aqui um programa posterior, dizendo quais são os crimes que são desconhecidos, até pela polícia. Determinada vez, eu nunca esqueci isso, um delegado antigo, que já é aposentado hoje, não vou nem dizer o nome dele, isso há 15 anos passados, um cliente meu sofreu um crime contra o consumidor, como na condição de consumidor, foi até a delegacia, chegou lá, o delegado disse: não vou fazer isso não, nunca nem ouvi falar nisso, eu não sei como é que é isso aí não. Aí me procurou para fazer notícia e crime, porque foi na autoridade policial, e a autoridade policial, por desconhecimento, porque ninguém aplica, né, a parte criminal do Código de Defesa do Consumidor, né? Então as pessoas não conhecem, tem a obrigatoriedade de ter um livro do DECOM, um livro
do Código de Defesa e Proteção do Consumidor nos mercantis, nas Na lojas entrada e tudo, dos na entrada, estabelecimentos. mas não serve de nada, porque não é aplicado. Então o primeiro fator é esse, não é todo consumidor que procura. A moça que trabalha na minha casa, ela me contou essa semana, ela engravidou tomando injeção para não engravidar. Aí eu disse, rapaz, só que eu fui ver o prazo prescricional, já tinha passado. Hoje o prazo prescricional para dano moral são 3 anos do fato, né? E assim, você tem que se municiar de prova, né? Tinha que ter ali, você vai tomar uma injeção para não engravidar, guarde a nota fiscal. Você vai comprar um medicamento, seja o que for, guarde a nota fiscal. Você não sabe, você foi no shopping, foi no estacionamento, pegue o cupomzinho fiscal, você não sabe o que vai acontecer dali para frente, se alguém bateu no seu carro, se alguém roubou alguma coisa no seu carro, como é que você vai responsabilizar o shopping? Mas o próprio cupom fiscal já é feito para não proteger, porque ele logo apaga. Não, mas você tira uma foto logo, tira uma Até xerox, isso tem você tem que se dificuldade. municiar de provas. Então a primeira coisa, não são todos, aliás, são poucos que procuram os seus direitos. Segundo, é realmente difícil procurar direito, porque uma ação dessas, como o exemplo aqui dessa... Demanda tempo e dinheiro, né? 10 anos sem o resultado. Eu fui procurado semana passada... não, mais. Eu fui procurado... Não, 10 na época, né? Em 2008. Agora já faz 20 anos. Ninguém fala. Né? Eu fui procurado semana passada por 3 senhoras que têm uma ação que é desde 1994 e não receberam ainda o dinheiro. Já morreram 2 ou foram 3 dos herdeiros, das pessoas que tinham direito, e não receberam. A lentidão do judiciário, né? E favorece a todo tipo de Mas legalidade. nós vamos, né, Rebus? Nós vamos chamar Não, agora. é para todo mundo, infelizmente é para todo mundo. Só escapa dessa questão da celeridade, por exemplo, aquele DJ Ives foi preso. Não tem a ver com o consumidor, mas respondendo ao Márcio, a questão da demora do judiciário e outras que são rápidas. Vamos lá, eu sou advogado criminalista, você entra com habeas corpus para o TJ, demora em média 20 dias, 1 mês para o julgamento, porque tem tramitação prioritária. Você entra aí depois você entra com habeas corpus para o STJ, se não for conseguido no TJ, você entra com recurso ordinário em habeas corpus para o STJ. E aí vai demorar mais uns 30, 60 dias. Sem falar... Depois vai para o STF, aí depois é mais tempo. O do DJ Ives foi 14 dias. Clamor popular, né? Da primeira instância Mídia. ao STF, 14 dias. Não dá tempo nem de estudar um processo desses 14 dias para dar uma decisão realmente embasada, fundamentada. Então, Márcio David, não é só para o pobre que demora o processo, não. Eu tenho clientes com condição financeira boa, essa semana me ligou É uma questão de um apartamento que enganaram ele, o construtor enganou, certo? Graças a Deus, na época, nós conseguimos lá no escritório uma liminar para bloquear uma cláusula de intransferibilidade e inaliabilidade do imóvel, não pode ser vendido nem transferido, o imóvel novo está lá, mais uma ação que tramita desde o ano de 2008 e não tem sentença de primeiro grau. Aí ele me ligou porque a construtora procurou ele e disse assim, agora olha aí o argumento do empresário, que se vale da lentidão do judiciário. Cara, esse processo vai ser sentenciado agora. Se tu ganhar, eu vou apelar. Se eu ganhar, tu vai apelar. Vai demorar a vida toda. Vamos fazer um acordo? Aí meu cliente me ligou, convencido de que tinha que fazer um acordo realmente. E eu não tiro a razão dele. Eu não tiro a razão dele porque eu não tenho como advogado como garantir. Não, vai durar só mais 5 anos, só mais 10 anos. Não tenho. É um cara que já tem idade. Ele diz, doutor, eu vou morrer e não vejo esse dinheiro. Não, então ele vai fazer um acordo por menos da metade do valor. Por quê? Porque o judiciário não dá um fim ao processo. A verdade, eles usam o judiciário de forma maligna a seu favor. Infelizmente. Infelizmente, tá aí a construtora Manhattan. Aqui a gente dá nome. Quer processar? Pode processar. Construtora Manhattan. Quantos golpes esses caras vêm dando no mercado? Há quantos anos, Rebouças? Eu já fui procurado por muita gente. Né? Há quantos anos esses caras vêm aplicando golpe no mercado? E não resolvem, e empurram, e não atendem. E estão aí, ninguém toma uma providência. Estão aí. Fazem empreendimentos, tem um caso no Eusébio, de um empreendimento que fizeram, iam construir salas comerciais. A Manhattan? Não é a Manhattan, não, é outra. Eu não lembro o nome da construtora agora. É um cara que é dono de várias lojas aqui no Ceará, em Fortaleza, de mobiliário luxuoso.
Ele tem 2 lojas, tinham 2, agora tem uma, grande na Aldeota, e ele fez esse empreendimento no Eusébio, sequer incorporação ele fez no empreendimento. Lá, se você for lá, é mato do mesmo jeito, já faz 10 anos que as pessoas foram enganadas, estão na justiça, tem gente que não conseguiu nem a citação dele ainda. O processo nem iniciou porque ele não foi citado ainda. Então, como é que uma pessoa vem para o Brasil? Cadê a segurança jurídica do Brasil? Sim, Cabe outra pergunta, é importante citar as preliminares. As delegacias de polícia, não só o DECOM, que não existe aqui, mas a delegacia de polícia civil... A delegacia do consumidor existe. Mas até a delegacia comum, a delegacia de polícia. Se você vai fazer um BO, um TCO, rapaz, isso demora pra caramba. Mas é porque nesse caso do consumidor, realmente tem que ser uma delegacia especializada. Eu sei, mas... E pior, não é que nós não temos apenas a delegacia especializada, nós não temos uma vara especializada em direito do consumidor, que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor também determina, que tem que ser criada em cada unidade jurisdicional varas especializadas em direito do consumidor. Nós não temos no estado do Ceará. Aqui os crimes contra o consumidor são feitos a rodo e não dá em nada. Por quê? Porque não existem as ferramentas. A lei é ótima. A lei de consumidor do Brasil ela é copiada em outros países, mas não é aplicada. É interessante, que o vício redibitório é comum, se vê muito, que é justamente quando você adquire um produto com defeito. E você não é um defeito aparente, você só descobre depois. Só descobre depois, e mesmo quando você vai tentar acionar no período, no prazo, você não consegue lograr êxito muitas vezes. Então, aí acaba uma pergunta, viu? Uma segunda pergunta depois dessa que você fez, Márcio, para o Rebouças, é o seguinte: diante desse contexto, o telespectador que está nos acompanhando, fica a pergunta: ele está se sentindo lesado, prejudicado por algum produto, por algum serviço. Vale a pena recorrer ao judiciário? Então, Rebouças, vale a pena ou não? Vale a pena. Agora eu quero lhe dar um exemplo. Tem vários fatores. A primeira coisa, você tem que procurar um advogado. Ah, defensoria. Pois vai na defensoria. Vai lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pegar uma senha para ver se é atendido. E ficar na fila, né? Porque a forma que a defensoria é montada hoje é um absurdo. Os defensores trabalham, dão sangue e tudo, mas da forma que estão fazendo, não está atendendo a população. E a quantidade também, né? Também, mas é a forma também. O cara pega, por exemplo, na área criminal, o que é um defensor público? Ele vai atender uma pessoa que não tem dinheiro para pagar um advogado particular. E aí é designado um defensor público para aquele cidadão que está sendo acusado de um crime. Eu nunca ouvi falar um defensor público na delegacia, conversar com seu cliente público. Pobre, não tem. Nunca ouvi falar. Depois vem as audiências. Delegacia. Isso. Depois vem as audiências. Ele teria que fazer esse trabalho. trabalho. Teria que fazer. É um advogado pago pelo Estado para defender o rapaz, para defender a pessoa que está sendo acusada. Aí depois vem as audiências criminais. Eu já peguei casos onde tinham 2, 3 réus, eu advogava para um que tinha uma condição de pagar o advogado e os outros para a defensoria pública. Em 5 audiências eram 5 defensores públicos diferentes. Ou seja, não sabe nada do caso. Péssimo acompanhamento. Um péssimo acompanhamento. Mas vamos voltar aqui para a questão que o Márcio David perguntou. Vale a pena? Vale demais. Vou lhe dar aqui 2 exemplos. Agora, para você ver até a incoerência. Numa mesma unidade judiciária, ingressou-se com um processo porque o cidadão foi para o Chile e lá o cartão de crédito que ele liberou aqui, tudo chegou lá, o cartão de crédito não funcionou de jeito nenhum. E ele ligou para o banco, foi na agência do banco lá. Imagina lá o constrangimento. E para pagar em outro país. Em outro país, né? Para pagar as contas, como é que fazia? Resultado, chegou para o Brasil, se municiou de provas, entrou com ação, ingressou com ação. Até em um juizado, porque não adianta ir para a justiça comum, que o valor realmente não é um valor, que eles não vão dar um valor devido. Foi para o juizado. Sabe qual foi o dano moral? 3 mil reais. 3 mil reais. Já outro cliente me procurou porque teve o nome negativado. Eu acho que ele pagaria os 3 mil reais para ter o cartão liberado. Porque o dano moral que ainda dão assim com valor, que não é um valor, mas pelo menos é algo que realmente a pessoa já começa a dizer, olha, houve uma penalidade aí. É quando negativa o nome indevidamente. Aí realmente nós temos que dar a César o que é de César. Quando o nome é negativado indevidamente, os juízes do Estado do Ceará têm dado um dano moral um pouco melhor. Ainda não é o que é para ser, mas um pouco melhor. Um cliente me procurou, teve o nome negativado por uma operadora de telefonia celular, pelo valor de 10 reais. Só que nós provamos que ele nunca fez aquela compra. Alguém, talvez com um documento dele, também não fez. E aí ele recebeu um dano moral de 10 mil reais.
Olha só. Aí quer dizer, uma pessoa que foi para o exterior com a família, chegou lá, passou humilhação, foi pagar, cadê? Não posso comprar, cadê? Eu vou pagar o hotel, não dá, o cartão, liga para o banco, não, aqui está liberado, é para estar funcionando. Não funcionou, tudo. 3 mil reais de dano moral. Aí essa mesma pessoa viajou depois para outro país, com o cartão do banco, chegou lá, não liberou de novo. Ele nem entrou mais na justiça. É isso que dá. Quando um magistrado dá um dano moral, o que é o dano moral? Olha a função do dano moral. Reparar o dano causado, se for um dano de valor que não é calculável como o moral, que o material é calculável, mas o moral não é calculável, tem que ser algo que sirva de pedagógico para a empresa. Que traga uma satisfação também para... pedagógico para a empresa, para ela não fazer mal. O que é pedagógico? Não faça mais. A lição. Vai ser pior, a lição pedagógica. E que haja uma satisfação para aquele consumidor, né? O banco, um dos maiores bancos do mundo, que foi o banco desse caso, pagou indenização de 3 mil reais. Que é isso? Está dizendo... Falar nisso, Rebouças, como é que está aquela ação minha? Que o banco sumiu com o meu dinheiro, e aí fizemos um acordo, me devolveu só o principal, mas nós estamos brigando até hoje. Como é que está essa ação aí, Estamos brigando até o dia. O banco tirou o dinheiro da minha conta. Absurdo. E eu, cadê o dinheiro? Que dinheiro? Aí viram que não depois de 6 meses, que não ia ter jeito, que eu entrei com a ação. Não, vamos devolver o teu dinheiro. Sim, mas vai devolver o dinheiro de que forma? Porque se eu ficar 6 meses devendo para o banco, eles vão me cobrar. Ora. Tu sabe qual é a cara de pau pior dessas empresas? Geralmente bancos e planos de saúde. Você ingressa com ação, consegue um dano moral, como eu já consegui, dano moral de 50 mil, de 60 mil reais. Não é um preconceito as pessoas que imaginam que só quem tem condição de contratar um advogado são pessoas ricas? Isso não é um preconceito? É um preconceito. É bom explicar isso para o nosso telespectador. Não é só pessoas ricas, até porque existem profissionais de todo tipo, assim, não estou falando aqui de honesto e desonesto, que a priori nós temos que imaginar que todo advogado vai... A ética do advogado é com o seu cliente. Né? É com o seu cliente. Então, mas tem advogados que cobram valores menores, outros valores maiores, e aí você procura o que se encaixar no seu orçamento, custo-benefício. Como tudo, vou contratar um engenheiro, vou contratar um decorador, vou contratar um... Lembrando que existe uma tabela... Existe uma tabela mínima da OAB, né? Mas sempre você vai ter como procurar os seus direitos. Não deixe de procurar, não. Maravilha. Procure o melhor advogado que você puder, da sua confiança, principalmente. Tenha informações e vá para frente. Porque se as pessoas passarem a procurar os seus direitos, esses direitos começam a ser respeitados. Maravilha. Rebouças, me fala um pouquinho aí sobre isso. Aí a produção está me falando agora. O banco original, aquele que pega o seu dinheiro E babau. Esse é o banco E tchau. Original. Pega o seu dinheiro pra quê, Márcio? E tchau. Imagina se não fosse original. E você liga, eles falam que o problema é da Dona Irma. Dona Irma é minha mãe, que já faleceu faz 8 anos, entendeu? Mais ou menos essa história. Então o banco original é o banco que faz... Tchau, seu dinheiro. Mas não abre conta nesse banco que os caras... Ele sabe que eu sou bom de eslogan. Sabe que é um grande problema que está aí assolando aí a sociedade. Só um minuto. Atenção, banco original. O slogan é meu, ele está repetindo. Então, se quiser paga para mim. Direitos autorais. O processo é dele. Direitos autorais. Como é que é o slogan, Márcio, que você criou? Banco original, aquele que faz tchau. O seu dinheiro blau blau. Mas voltando aqui. Não, mas isso é ele que está dizendo. Não sou eu, hein? É eu que estou dizendo mesmo. Porque aconteceu comigo, não é Eu que quero ninguém fazer não. um alerta aqui quanto a esse tal de crédito consignado. Certo? Importante. Quanto a crédito consignado, as vítimas são os idosos, as vítimas são essa lei que nós aqui em primeira mão anunciamos, Marcelo, do superendividado, ela não permite mais que esses consignados fiquem com aquela propaganda mentirosa de aqui é sem juro, aqui você mesmo com o nome sujo você consegue crédito. Não pode. Uma pessoa que já está endividada vai se endividar mais. E outra coisa, os juros são extorsivos, abusivos. Tome cuidado. E o pior, está acontecendo muito de gente que fez um empréstimo uma vez, 2 na vida, aí de repente aparece um empréstimo do nada. Eu tenho clientes
clientes Tá no cheio. plural lá no Tá escritório. cheio disso, tá Nunca cheio. fizeram o consignado e a falsificar a assinatura, apareceu lá o consignado e vai descontar da conta do cidadão. Até ele provar nessa E justiça aí a burocracia fica, a justiça fica. E o banco também não está nem aí. Ele tá Por isso que eu ganhando. disse que a lei dos superendividados, gente, fica de olho aí, que é sensacional. Com certeza. Vai facilitar a vida de muita gente, a recuperação de quase 250 bilhões de reais na economia brasileira. Né? E precisava ter uma lei dessa. Com porque certeza. o juiz ficava naquela, em cima do Normalmente- muro. Quer acordo? Qual é acordo? Ou você sai de acordo ou vamos pôr a caneta aqui para funcionar. E De acordo assim, com a lei. normalmente nesse momento de empresas fechadas, empregos perdidos, né, que as pessoas estão realmente endividadas, Verdade. e agora vem esse socorro aí de uma lei sancionada pelo presidente Bolsonaro para que reúna aí todas as suas dívidas, leve para o judiciário por meio de um advogado, e ali 30% do seu salário vai ser rateado para aquelas empresas ali. Eu só não entendo, Rebouça, como você acabou de dizer, um período tão caótico como esse, né, no meio dessa pandemia toda, e os preços de todas as coisas subiram absurdamente. Imposto. Os governos não baixam imposto. O governador de São Paulo, na verdade, aumentou impostos. Ele tirou o passe gratuito de idoso durante a Impostos pandemia. estaduais que se Impostos diga. estaduais. Estaduais. O ICMS do estado do Ceará, quase 50% do preço do combustível, que está a quase R$100, é ICMS. O presidente da o República, governador não diminui o esse presidente imposto. tirou o imposto do combustível e Tirou. o governador daqui do estado do Ceará Mas, aumentou. gente, infelizmente, não está encerrando o programa.